Hebreus capítulo 10 é a palavra de hoje. Hoje eu quero falar do poder da cruz. Diga, o poder da cruz. Não, irmão, eu estou falando com a igreja avivada. Eu estou falando com a igreja cheia do Espírito Santo, que se move no Espírito. Amém, querido? Repita comigo e diga, o poder da cruz. Nós estamos numa série, Libertos pela Graça. Amém? Creio que domingo passado Deus já começou a liberar o seu poder de libertação e cura, de transformação. E hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, e creio que cura, libertação, transformação de situações vão continuar acontecendo. À medida que a gente crê na palavra, à medida que a gente conhece mais de Cristo, a nossa fé vai aumentando. Amém, querido? Porque é Cristo, o que interessa é Cristo. O modelo de célula é maravilhoso, somos uma igreja maravilhosa, o discipulado é maravilhoso, mas se o discipulado não centralizar Cristo, for um peso, nada acontece. É Cristo que tem que ser apresentado, amém? É Ele que tem que ser exaltado, é Ele que tem que ser conhecido. A Bíblia diz que Jesus crescia diante de Deus e dos homens. Nós devemos crescer diante de Deus e dos homens, que todos possam ver Cristo em nós. Amém, querido? Aleluia. Então, portanto, irmãos, temos plena confiança, diga plena confiança, para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Amém? Aleluia. Você pode fazer barulho agora, glorificar, porque depois vai ser um silêncio tumular. Aleluia. Graças a Deus pela sua palavra. Você tem todos os privilégios que Jesus conquistou na cruz. Tudo que Jesus conquistou na cruz é privilégio nosso. Mas isso não é só para ser cantado, é para ser vivido, crido e vivido. Amém, querido? Então você tem todos os privilégios que Jesus conquistou na cruz, é seu, por herança. A tua vida muda quando você crê nisso. O escritor de Hebreus, que ninguém sabe quem é, mas eu tenho um palpite de que seja Paulo, mas é apenas um palpite, a Bíblia não diz, ninguém sabe quem foi o escritor de Hebreus, que nós temos que ter plena confiança, diga plena confiança. Plena quer dizer total, sem faltar nada. Plena confiança para entrar no lugar santíssimo, ou seja, no santo lugar. Ele está trazendo a imagem do tabernáculo no deserto, aquele lugar onde Deus falava com seu povo, com o povo hebreu, lá no meio do deserto. Deus se manifestava no santíssimo lugar. Tinha o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. Ou o átrio, santo lugar e santo dos santos. Santíssimo lugar e santo dos santos é a mesma coisa. Então, era lá atrás, no profundo do tabernáculo, no santíssimo lugar, no santo dos santos, que Deus se manifestava e falava com Moisés ou com o sumo sacerdote, uma vez por ano. Existia um véu, uma cortina. Alguns falam em 18 centímetros, outros em 24 centímetros, outros em 30 centímetros. O que se sabe muito bem é que era uma cortina muito grossa. E homem nenhum tinha autorização de passar. Aliás, até o santo lugar, no tabernáculo só entrava o sacerdote. E no santíssimo lugar o sumo sacerdote. O suprassumo do suprassumo. E uma vez por ano. E ele entrava quando ele começava então a fazer os sacrifícios. Ele fazia sacrifício por ele e pelo povo. Ele sacrificava um cordeiro, um bode por ele, e também outro pelo povo, uma vez por ano, era o Yom Kippur. E quando ele sacrificava, ele confessava os seus pecados, colocava a mão sobre o bode, sacrificava aquele bode, isso era o sacrifício dele particular. Depois, sobre o outro bode, ele colocava as mãos, impõe as mãos e confessava o pecado do povo, e aquele bode era levado por um emissário, por alguém, era levado para o deserto, e lá ele era solto, significando que aquele bode estava levando o pecado do povo.
Mas o cordeiro era imolado, o bode era imolado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E aí então aquele sacerdote tirava suas vestes sacerdotais, ele usava uma túnica de linho, ele usava paramentos de ouro, ele usava um peitoral com engastes, com pedras preciosas, 12 pedras preciosas, significando as 12 tribos de Israel. Ele tirava todo aquele paramento, toda aquela roupa gloriosa a que ele ministrava a Deus os sacrifícios, ele agora tirava. E ele entrava então no Santo dos Santos. E há uma lenda, existe uma lenda, de que ele entrava com uma corda amarrada na cintura. E ele também tinha sininhos na borda das suas vestes, porque quando ele se movimentava lá dentro, todo o povo ficava ouvindo. Tlim, 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 tlim. Ele está vivo. Ele está vivo lá dentro, ele não morreu. Porque aquele que entrasse diante de Deus, se ele não fosse aceito por causa do sangue do Cordeiro, se ele não estivesse purificado pelo sangue do Cordeiro, ele não poderia entrar na presença de Deus, que ele seria fulminado, ele seria morto. Então essa corda, a lenda conta, que era que se por acaso ele morresse, ninguém ia poder tirar de lá. Então, puxava. Mas enquanto o sininho estava plim, 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 plim lá dentro, era sinal de que ele estava vivo. Ai, irmãos, como era difícil entrar na presença de Deus pela lei. Porque pela lei ninguém é justificado. Todo ano eles tinham que fazer esse sacrifício. A lei significa justiça própria. Quando eu quero fazer para agradar a Deus. Quando eu quero chamar a atenção de Deus fazendo alguma coisa. Ninguém pode agradar a Deus por obras, pela lei. É só pelo sacrifício do Cordeiro. É só confiando de que o sacrifício do Cordeiro é suficiente para tudo na minha vida e principalmente para a minha salvação. Mas o que estamos vendo aqui, que eu estou dizendo para vocês era muito difícil se relacionar com Deus diretamente. Tinha que ser alguém muito especial, preparado para aquilo. Quando aquele sumo sacerdote saía de lá, que ele saía fora do tabernáculo, que ele estendia as mãos, o povo vibrava, dava glórias. Por quê? Porque o sacrifício tinha sido aceito. Então, o sumo sacerdote sendo aceito, aquilo significava que os pecados dele estavam perdoados por mais um ano, e que seria um ano de bênção, seria um ano maravilhoso para a vida deles. E quando aquele sumo sacerdote saía, ele levantava as mãos e abençoava o povo, e o povo saía alegre para festejar. Essa imagem do sumo sacerdote, que Hebreus coloca muito bem, por isso é importante a gente ler a Bíblia, nada mais é do que um tipo de Cristo. O sacerdote era o tipo de Cristo. Ele sendo Deus, glorioso, cheio de glória, se esvazia da sua glória. Aquela hora que o sacerdote tira as vestes gloriosas, de ouro, de prata, de brilhantes, de pedras preciosas. O Cristo, Deus encarnado, se esvazia da sua glória. Ele sendo Deus, se esvazia da sua glória. Foi visto em forma humana. Ele entra no santo dos santos como sacrifício, ou seja, a morte. E ele ressuscita. E quando ele ressuscita, o que está sendo dito é: o sacrifício foi aceito. E agora o povo pode ser abençoado através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a imagem de Jesus hoje. Ele ressuscitou. E ele voltou para a sua glória. Ele vestiu-se de glória novamente.
E Ele agora é o nosso sumo sacerdote. E não precisa mais a gente fazer sacrifício. Descanse na graça. Creia nele. O sacrifício dele foi suficiente. Isso é Páscoa. Então comemore isso, que você foi liberto pelo grande sacrifício que o sumo sacerdote fez, uma vez por todas. Não precisa mais. Não precisa mais você sacrificar. Não vá para a célula por sacrifício, pelo amor de Deus. Vá por causa de Cristo. Não dizime mais por causa de barganha. Dizime porque você entende que o povo tem que compreender essa glória, conhecer esse Cristo maravilhoso. Descanse na graça. Creia que Ele já fez. E que o único trabalho nosso é receber, confiar, crer. No Antigo Testamento era obra, eu tinha que fazer para poder ser aceito. Agora eu só preciso crer naquilo que Ele fez para poder receber. Amém, querido? Creia. Simplesmente creia. Agora é pela fé, não é mais por obras. Eu não tenho que fazer mais nada. Você só tem que crer. Isso é simples assim. Você tem todos os privilégios. A Bíblia diz em Romanos 8,17: se somos filhos, porque agora você foi transformado em filho. Quantos filhos de Deus nós temos aqui? Aleluia. Antes éramos criatura, hoje somos filhos. Amém, querido? Aleluia. João 1,12: todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Quem crê em Cristo Jesus, quem crê pela fé, não é por obras. Quem crê em Cristo Jesus se torna filho de Deus. Antes é criatura. Amém? Porque tudo é por Ele. Tudo é por Ele. Então, Romanos 8,17 diz: se somos filhos, então somos bastardos. Se somos filhos, o que é que você é? Mas é isso que te interessa? A herança que teu pai tem para te dar? Não, diga: eu sou filho, muito amado, de um pai muito amoroso. Seja filho em primeiro lugar. Você precisa ser filho. Sendo filho, se sentindo amado, acabou, irmão. Amém, querido? O que é que você é? Em segundo lugar, você é? Herdeiro. Agora sim. Por ser filho e um bom filho, nós somos herdeiros. Não porque eu sou bom filho, porque eu faço alguma coisa para agradar a Deus, mas porque o Filho perfeito fez e eu nele conquistei. Eu sou filho porque Ele foi um bom filho, amando o Pai e honrando e glorificando o Pai até o fim. Ele foi até a morte e glorificou o Pai. Amém, querido? Por isso eu estava nele, eu também glorifiquei. Isso é fé. Eu estou em Cristo. Por isso eu sou mais que vencedor. Não é pelo que eu faço, eu deixo de fazer. Não é porque eu sou obediente. É porque Ele foi obediente. E eu recebi isso. Isso é herança. Quem está entendendo? Porque isso tira a justiça própria. Você não é crente porque merece. Eu e você merecíamos o inferno. Nós vamos para o céu porque Ele foi gracioso conosco. Ele nos deu em Cristo Jesus a nossa vitória. Ele nos deu a nossa salvação. Amém, querido? Os nossos pecados iam nos levar para o inferno. Mas o sacrifício de Cristo Jesus nos colocou no céu. E nos faz andar por essa terra como mais que vencedores. Então somos herdeiros. Herdeiro de Deus. Herdeiro de quem? Então tudo que é de Deus é teu? Eu estou falando com a igreja avivada, cheia do Espírito Santo, que se move no Espírito, irmão. Então tudo que é de Deus é teu? Sim. E diz mais: e co-herdeiro com Cristo. Tudo que é de Jesus é meu? Sim, co-herdeiro quer dizer junto. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você ou não, irmão? Ou você só está preocupado com casa, carro? Eu estou dizendo que você tem muito mais do que isso.
Você tem muito mais do que isso. Isso não é importante, isso vai queimar aqui. Mas aquilo que Jesus conquistou para ti é eterno. Se eu estivesse falando aqui que você iria receber uma mansão daqui a pouco, tinha gente jogando cadeira aí para cima. Você está entendendo o quanto a igreja está transtornada? Quanto a gente precisa conhecer de Cristo? Tudo que está nessa terra nos pertence. Você não precisa lutar para isso. Você só precisa crer. Orar crendo. Tem empecilho? Tem. Cheio. Mas Jesus disse assim, ó, fala para o empecilho, te atira no mar e sai, porque se você falar isso, crendo, vai se fazer conforme você disse. Preste atenção, não há poder nas suas palavras, há poder na palavra de Cristo. Foi Ele que disse para fazer assim. E se a gente fala com fé, crendo, acontece. Mas você precisa crer e saber quem você é. Você está entendendo, irmão? Não é a palavra pela palavra. Não é crendo. Acabou, vai sair, vai desfazer. Acabou. Mas ainda não aconteceu, mas é questão de tempo. Mas eu não estou vendo. Tomé, você precisa ver para crer. Jesus disse, bem-aventurados aqueles que não veem, mas creem. Creia que já se fez. Creia que já se fez. E essas coisas dessa terra vão começar a se curvar. Amém, querido? Porque é assim. É assim. Está acabado porque é isso que está escrito. Então nós somos herdeiros. Herdeiros e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos sofrimentos. Você participou do sofrimento de Cristo? Quem é que já participou do sofrimento de Cristo? Levanta a mão. Quando Jesus sofreu na cruz do Calvário, Ele sofreu por você. Você não precisa mais sofrer. Você só precisa crer que Ele já sofreu. Então quando Ele sofreu, se você participou do sofrimento dEle lá pela fé, acabou, irmão. Quando vier o sofrimento, você diz, isso aqui não é mais para mim, porque Jesus já pagou o preço. Sai daqui Satanás, sai daqui enfermidade, sai daqui doença, em nome de Jesus. É simplesmente crer. Mas é fácil assim, pastor? É porque nós estamos acostumados a querer fazer alguma coisa. Aí por dificuldade em tudo. Porque tem que fazer alguma coisa. Você não tem que fazer nada, irmão. Sossega o teu coração, somente creia. Amém? E tenha fé, creia. E haja em fé. As coisas vão começar a mudar aqui, em nome de Jesus. Porque nós temos que olhar para Cristo, para aquilo que Ele fez, conhecer Cristo e a profundidade do que Ele fez. Que é muito mais fácil para as pessoas, eu estou repetindo isso sempre, todo domingo. É muito mais fácil para as pessoas crerem que eles são pecador em Adão, que merecem o inferno, do que aceitar que agora em Cristo eles estão libertos, curados, sarados, e tudo que Ele conquistou é dele. Assim como Adão te jogou no inferno, Jesus te jogou no céu, irmão. É posição. Eu sou um filho muito amado, de um pai muito amoroso. Amém, querido? E você? Aleluia. Ele morreu para que você tivesse vida eterna. Ele sofreu no seu corpo para você ter cura física. E Ele foi ferido para que você se tornasse inteiro. Ele foi partido, é por isso o pão partido na ceia. Olhando para a cruz, querido, nós podemos vislumbrar o que Ele conquistou para nós. Um novo e vivo caminho. Aquele caminho que só o sumo sacerdote fazia, para entrar por aquele véu espesso, aquela cortina espessa. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou, quando Ele morreu, aliás, quando Ele morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de cima a baixo. Isso significa que agora nós podemos entrar livremente na presença de Deus, por causa que Ele conquistou o vivo e novo caminho. É o corpo dele, é só através dele. Não é através de sacrifício que você faça, não é através da oração que você faz, é através do corpo dele. O corpo dele era o véu que foi rasgado, e agora a gente pode entrar na presença de Deus. Ele nos leva para o Pai. Você está entendendo, querido? É isso que está escrito nesse texto que nós lemos aqui em Hebreus. Então o corpo esmagado, machucado,
e rasgado de Cristo era a porta para o rompimento das barreiras. Não existe mais barreira. Diga comigo, não existe mais barreira. Está ficando mais avivada. Diga, não existe mais barreira. Não existe mais impedimento para eu entrar na presença do meu Pai. Filhos amados recebem tudo que o Pai amoroso tem. Você tem que se sentir esse filho amado. Deus já está curando pessoas aqui. Eu tenho certeza que a palavra da graça, ela liberta, irmão, ela cura. Cada lugar onde o corpo de Jesus foi rompido simboliza um novo e vivo caminho para a nossa liberdade e para a nossa libertação. Eu vou ilustrar aqui 3 aspectos do sacrifício de Cristo no corpo dele, como ilustração, como didática, para a gente aprender mais. Amém, querido? Embora tudo isso tenha acontecido de uma vez só no sacrifício, mas eu quero colocar para você entender o que cada coisa simboliza. O poder da cruz, amém, querido? O poder do sacrifício de Cristo, o que Ele passou. Então, vamos lá. Jesus conquistou para nós 4 áreas, diga 4 áreas. Cura para o meu corpo, diga, cura para o meu corpo. Eu estou falando com uma igreja avivada, cheia do Espírito Santo, que se move no Espírito, irmão. Diga, cura no meu corpo. Cura na minha mente. Purificação da minha consciência. E cura do meu coração. Coração não é essa bomba. Eu já ensinei. Quem está vindo para o Tadel está aprendendo. Através do discipulado. O coração fica no espírito. É o mais profundo do ser humano. Não é essa bomba aqui. Amém? Não é o músculo. Muito bem. Primeira cura. Diga, cura do corpo. Foram os chicotes. As chicotadas. Isaías 53:5, que é o texto que nós vamos usar, diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, pecados. E o castigo que nos trouxe passado, diga, isso é passado, já foi feito, que nos trouxe paz, estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Jesus ainda não tinha nem nascido. 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava profetizando o que ele iria fazer na cruz do Calvário. E Isaías já estava dizendo que tinha sido curado. Isaías já estava dizendo que já tinha sido feita a paz com Deus. Agora podia andar livremente diante de Deus. Porque ele estava apontando para quem? Para o Messias, para Jesus o Cristo. Amém, querido? Isso aqui é cristocêntrico e messiânico. Então preste atenção, pelas suas feridas, ele diz, nós fomos curados. Quando Jesus levou aquela lambada, os romanos, eles eram treinados para bater. Aqueles algozes, eles eram treinados para bater. Eles sabiam onde, como e quando bater. Eles faziam o chicote que Jesus apanhou. Era um chicote de pelo menos 15 hastes. Durante da metade do chicote para lá, e na ponta do chicote tinham bolas de aço pontiagudas, que quando dava na carne, eles não só batiam, eles cravavam e puxavam, eles sabiam bater. Jesus levou 39 chibatadas daquela. Quando ele caiu, que ele não conseguia mais ficar de joelho,
Eles apanhavam de joelho, as costas eram cortadas. Agora, quando você comer picadinho, você vai lembrar do que eu estou dizendo para você. A carne dele se tornou como aquela carne do picadinho. Eles batiam e puxavam, eles batiam e puxavam. E onde pegasse a partir dali, quando ele caía, eles não paravam de bater. A carne de Jesus foi moída, foi partida. Por isso o corpo dele é importante ser comido na ceia, como eu ensinei aqui. Participe da ceia. Participe da ceia, saia da religião. Ponha os seus pecados na cruz e participe da ceia, para você ser alimentado pelo corpo de Jesus. Ele foi partido, a sua carne foi moída, ele sofreu no seu corpo. Fala das feridas, dessas feridas. Mateus 27, 26 diz: então Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Primeiro ele levou açoites, e era desse jeito, e não era só um que batia, eram dois. Ele levou sobre si todas as nossas feridas, dores, enfermidades. Por isso a AIDS não pode te tocar, não pode continuar no teu corpo. Por isso o câncer não pode continuar. Por isso as feridas de psoríase e todas as outras feridas não podem continuar no teu corpo. Se você crê que Ele levou, você vai ser curado agora, nesse instante. É simples assim. Ele sofreu para que você não precise sofrer. Entenda, isso é pela fé. Então quer dizer, pastor, que eu não preciso jejuar? Jejuar é importante para matar a tua carne, porque a tua carne quer te enganar, ela não melhora, ela não se converte, por isso ela tem que morrer. Mas isso tem que ser feito dentro da palavra, você confiando em Cristo, não porque você quer chamar a atenção dele para acontecer alguma coisa, algum milagre na sua vida. O milagre já aconteceu, para o milagre acontecer você só basta crer. Não estou falando de salvação, mas a salvação traz todo esse pacote. Quem está entendendo aqui? Então ele sofreu no seu físico. O diabo, a tua mente deve estar dizendo: não pode ser tão fácil assim. É fácil, elimina, porque a tua mente mente. Elimina isso. A palavra de Deus diz que eu fui curado, e eu estou curado. Eu não estou dizendo para você deixar de tomar remédio, isso aí é justiça própria. Aí é tentar Deus. Continue tomando remédio e indo ao médico. Uma hora o médico vai olhar para você e diz: por que tu está tomando esse remédio? Você já foi curado. Aí foi Deus que fez, e não você. Quem está entendendo aqui? Porque se você for pela força do seu braço, se você quiser fazer alguma coisa para ajudar Deus, aí, Sara, vai dar errado. Vai nascer um menino aí que não é de Deus, não. Quem está entendendo? Agora não vai ser dele. Quem está entendendo, irmão? Creia. 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 O que é que a mulher do diabo ainda está fazendo no teu corpo? Que mulher do diabo, pastor? A diabetes. Você sabia que a coisa mais simples é curar diabetes? Se ela não for congênita, se ela não tiver vindo de nascença, é só fechar a boca. Mas a carne é terrível. Não é não? A pessoa está sabendo que ela pode ficar cega, que ela pode morrer, que ela pode perder os órgãos, mas ela não deixa de comer. Por quê? Porque a carne é que está mandando nela, não é o espírito. A mente não foi transformada pela fé, pela palavra. Quem está entendendo aqui, querido? Porque se você agir pela palavra, a tua carne vai se submeter. E ela se submetendo, toda a glória vai ser de Deus. Porque a carne milita contra o espírito, é uma luta. Quem está entendendo aqui? Eu estou falando de coisa prática para você. Eu não estou falando de pecado. Eu não estou falando de cair em adultério, de roubar. Eu estou falando da coisa prática da vida. Haja pela fé, porque Jesus já te curou. Homem de Deus, mulher de Deus. Haja pela fé. Não aceite aquilo que Jesus já sofreu. A enfermidade foi paga na cruz.
Enfermidade é coisa do pecado. O teu pecado foi pago. Enfermidade veio por causa da incredulidade, do pecado, irmãos. Quem está entendendo? Foi pago. E como herdeiro de Cristo, você tem um direito de entrar por essa porta aberta e receber essa herança, a herança da cura no seu corpo. Se você crê, nódulos estão sumindo agora. Se você crê, esse diagnóstico que te deram vai dar negativo da próxima vez que você for. Você tem que crer, é fé. Segundo, a cura da mente. Fala da coroa de espinhos. A cura da sua mente, a coroa de espinhos. Jesus também recebeu uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça. E cravaram no seu couro cabeludo. Esse espinho foi cravado no seu couro cabeludo. O sangue escorreu. Mateus 27, 29 diz: fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Puseram uma vara em sua mão direita e, ajoelhando-se diante deles, zombavam, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Essa coroa representa o castigo que nos trouxe a paz. De Isaías 53:5. O castigo que nos trouxe a paz. Por que que você não está dormindo direito? Por que que você anda tão aflito? O que é que está te preocupando? Por que que você não vive em paz? Cristo usou essa coroa para romper com o rompimento da barreira da mente. Os espinhos rompem com os frutos pecaminosos da preocupação, da ansiedade, do orgulho, da depressão, da luxúria, da avareza, tudo que funciona na mente, na alma. Quando Jesus usou aquela coroa terrível, Ele estava sofrendo o julgamento de Deus sobre cada, diga comigo, cada pensamento rebelde contrário a Deus que você já teve na sua vida. E vai ter ainda. Jesus estava pagando por cada pensamento rebelde. Por cada um deles. Porque tudo começa aqui, ó. Nada acontece por cá. Não, que eu estava andando por ali e de repente, pô, pequei. Não, começa aqui, ó. Pensamentos gera sentimentos, que gera palavras, que geram ações. Jesus disse: a boca fala do que está cheio o coração. Ouça o que as pessoas dizem, porque você vai ouvir o que o coração dela está dizendo. A gente descobre muito rápido o que é que está no coração das pessoas. Muito rápido. Só eu ouvir. Amém? Só eu ouvir.